estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Muito boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira de reunião pública aqui neste canal do Centro Espírita Chico Xavier e todos aqueles que também nos acompanham pelo Instagram e o próprio Facebook do Centro Espírita. Hoje, mais uma noite de reunião pública que com certeza faz nos refletir cada vez mais através dessas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessas terças-feiras também que nós
sempre temos a oportunidade de falarmos de assuntos relevantes que despertam o interesse das pessoas do modo geral. Mas antes, convido a todos vocês, primeiramente, a lermos uma mensagem muito bonita e importante para as nossas reflexões, e logo em seguida nós faremos uma prece para depois nós falarmos desse assunto que é de extrema importância para todos nós. Ingredientes do êxito. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo. Qual a árvore que lança de si as folhas mortas? Mobilize o pensamento para criar vida nova. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver o hoje. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo o tempo é tempo de Deus, para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Francisco Cândido Xavier, através do Espírito André Luiz. Bom, meus queridos irmãos, então vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos vocês a fecharmos os nossos olhos e agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por mais esse encontro de luz e de oração, e que, acima de tudo, possamos refletir essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo em nossas vidas. Que possamos, sim, emitirmos bons pensamentos a todos os nossos familiares, amigos e todos aqueles que necessitam de paz e de ajuda. Que possamos ser abençoados por Ti, Senhor, através das nossas andanças, sempre nos caminhos certos e justos. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje iremos falar do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. E o tema que nós iremos desenvolver agora, nesse momento, são as causas atuais e anteriores da aflição. Um assunto de extrema importância para todos nós, que faz com que a gente reflita através das nossas ações, que faz com que a gente reflita qual o nosso real significado aqui nessa existência, através da nossa reencarnação. Essas reencarnações que com certeza são justas e necessárias, porque vem tais reflexões sobre tudo o que está acontecendo na nossa vida. Situações como essas que a gente acaba colocando um ponto de interrogação na nossa consciência, se realmente aquilo que está acontecendo de ruim, qualquer tipo de problema físico ou espiritual, se não está acontecendo é um real motivo nessa existência atual, com certeza são situações que a gente tem que voltar em situações como vidas passadas. Então são essas pequenas reflexões que nós colocamos agora em pauta nessa noite de terça-feira, para nós entendermos um pouco sobre essas situações que acontecem nas causas atuais das aflições, como também as causas anteriores das aflições. Meus irmãos, aqui diz o seguinte: o Espiritismo nos esclarece as causas atuais das aflições, nos revela que todo sofrimento tem uma causa justa. Volto a repetir e frisar: todo sofrimento tem uma causa justa, ou seja, uma ação e uma reação. Tudo aquilo que nós estamos tendo, sentindo, sofrendo, tudo existe uma causa. Toda uma causa que nós fizemos, que nós provocamos, gerou um efeito. E é nessas reflexões que nós temos que assistirmos com o máximo de segurança e reflexão situações, o que fez e o que está fazendo com a gente, porque quais os reais motivos que faz com que a gente está sofrendo nesse momento. São várias situações que nós colocamos a si mesmo de mente aberta, com o máximo de racionalismo possível. Nessa parte das causas atuais das aflições, nós colocamos vários exemplos que nós temos em consideração situações que nos colocam a refletirmos. Por que nós hoje estamos sofrendo tanto? Por que dentro do meu seio familiar existem pessoas tão complicadas? Por que meu filho, que eu criei com tanto amor e educação, são pessoas difíceis de conviverem?
Por que que hoje estou com uma doença que afetou agora a minha situação atual e fez com que eu refletisse o que fez com que essa tal doença se desenvolver. Então são essas situações que a gente coloca numa situação como essa, que nessa primeira reflexão nós colocamos o seguinte, que o Espiritismo nos esclarece as causas atuais das aflições e que nos revela que todo sofrimento tem uma causa justa de ação e reação. E diz mais, que se sofremos é porque desobedecemos, transgredimos as leis divinas ou naturais. Um exemplo típico que nós falamos é, dentro dessas reflexões, é por que meu filho hoje está dando muito trabalho? Por que meu filho hoje não está sendo um cidadão de bem? Situações como essas que faz com que a gente interrogue dentro da nossa consciência que será que nós mesmo criamos os nossos filhos da situação como deve ser, com situações moralistas? Será que nós educamos da forma mais exata e justa, da forma como deve ser? Ou simplesmente nós cruzamos os braços e simplesmente nós deixamos situações com que aquela criança não possa ser chamada a atenção mediante os seus comportamentos, situações com que sempre que ela pedia, a mãe ou o pai acabavam dando aquilo que a criança estava pedindo e almejando. Isso é um exemplo simples e típico que acontece na vida das pessoas. Outro tipo de exemplo, situações com problemas de saúde, né? Situações como essas que a gente acaba refletindo o que fez e o que gerou sérias consequências de saúde para que aquela pessoa possa ter adoecido daquela forma. Será que ele exagerou numa comida, que ele comia de uma forma mais do que normal, ele insistia em bebidas alcoólicas? Vários exemplos que a gente coloca numa situação como essas, como as causas atuais das aflições. Ou seja, situações como essas que a gente acaba levando dentro do ponto de vista, dentro da maior racionalidade possível, de tais sofrimentos que gerou agora nessa existência, são consequências que nós mesmos causamos nessa existência atual. Um exemplo dentro do nosso seio familiar, um exemplo de comportamentos que simplesmente nós não analisamos o que realmente é certo ou errado e simplesmente vivemos uma vida de uma forma sem reflexões, sem analisar qual a nossa real conduta para se tornarmos cidadãos de bem. Então são situações como essa que nós colocamos sempre nessas situações. Gente, a vicissitude são as reações, ou seja, existe alguma causa anterior que provocou aquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, essa situação que nós colocamos aqui nessa palavra, através desse conceito, a vicissitude, elas são reações, ou seja, existe alguma causa anterior que provocou aquilo que nós estamos vivendo. É apenas um reforço desses exemplos que a gente acabou citando agora há pouco. Exatamente. Ou seja, existe uma causa anterior que provocou aquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, uma causa atual que nós provocamos e hoje estamos sofrendo duras consequências. Somos vítimas da nossa vaidade, pessoal. Somos vítimas da nossa vaidade, imprevidência. Nós somos ambiciosos. Muitas vezes somos vítimas da falta de controle do nosso desejo. Ou seja, a falta de controle do nosso desejo. Ou seja, nós acabamos sempre exagerando naquilo que almejamos, sem analisarmos as consequências que geraria futuramente. Tá certo? Volto a repetir, situações como essas que, dentro do ponto de vista da maior racionalidade possível, nós acabamos refletindo da melhor forma possível que situações como essas fomos nós mesmos que causamos. Nós não pensamos nas reais consequências que viriam no futuro. Então, nós sofremos esse tipo de consequências. Aqui, meus irmãos, tem uma reflexão do próprio Evangelho segundo o Espiritismo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante nessa parte
desse parágrafo, que diz o seguinte: que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interrompem friamente a sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Tá certo? Então são duras consequências que nós passamos a analisar dentro dessas reflexões do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nós não colocamos um freio numa situação que mais na frente nos prejudicou? Tá certo? Então o Evangelho segundo o Espiritismo é muito bem claro nessas situações que nós devemos tomar certos cuidados aqui nessa própria existência. Situações como essa que nós temos todos os mecanismos possíveis, até mesmo vocês que estão tendo essa oportunidade de nos assistir, com certeza são informações valiosas, porque dentro dessas reflexões faz com que nós passamos a controlar um pouco mais nossos pensamentos. Nós não possamos sempre, em todas as situações, levar pelo lado da emoção, e sim pelo lado da razão. E tem mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte: que os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual, tá certo? O aprimoramento moral e o aprimoramento intelectual. Essa questão do aprimoramento moral, eu gostaria de ressaltar uma parte muito interessante que nós aprendemos dentro do estudo da doutrina espírita, que a próprio ensinamento da reforma íntima, ela é muito importante, porque são muitos conceitos e exemplos reais da nossa situação que a gente se encontra, através dos nossos pensamentos, através dos nossos desejos, através das nossas falhas e principalmente os defeitos que ficam martelando a nossa mente e que simplesmente cobram para a gente melhorar e termos uma conduta cada vez melhor. São essas situações que a gente coloca numa situação para nosso aprimoramento moral, né? Aprimoramento moral. E o aprimoramento intelectual são justamente situações que a gente possa estudar cada vez mais e colocarmos aqueles ensinamentos que nós aprendemos e principalmente absorvemos da melhor forma possível para colocarmos numa vida para que a gente possa viver com o máximo de tranquilidade e equilíbrio possível, tá certo? Então são essas situações que a gente coloca dentro das causas atuais das aflições, uma reflexão que a gente chega às nossas devidas conclusões nesse primeiro momento, que nós devemos tomar cuidado para não se equivocarmos em situações que possam nos culpar e principalmente culpar Deus diante de um sofrimento que nós estamos tendo nessa vida atual, tá certo? E aqui tem uma frase muito interessante do Emmanuel que diz o seguinte: quando a dor te visita, reflete-lhe na mensagem. Não há sofrimento sem significação, tá certo, gente? Então não há sofrimento sem nenhum significado, tá certo? Então todo sofrimento, quando a partir do momento que nós entendemos um pouco essas lições tão importantes para todos nós e principalmente nós aprendemos o conceito real de Deus, que a gente sabe que Deus é justo, é bom e tantas outras qualidades, a gente percebe que todo sofrimento que nós estamos passando aqui nessa existência é porque ela tem um propósito, ela tem um significado, tá certo? Então aqui foi o primeiro momento que nós explicamos para vocês as causas atuais das aflições. E agora, meus irmãos, nós vamos agora para as causas anteriores das aflições. É mais um tópico interessante, porque a partir do momento quando nós aprendemos esses conceitos básicos e simples referentes às causas atuais das aflições, nós aprendemos e vamos aprender situações que possam nos refletir situações adversas como essas. O que gerou essa consequência desse sofrimento, dessa existência? Nós analisamos de todas as formas
situações, por que aquele ser, por que aquela criança, aquele cidadão, aquela mulher, aquele esposo, né? Todas as pessoas estão sofrendo e a gente analisa que não existe um sofrimento, uma causa que gerou nessa existência própria e que não seja uma situação real que aconteceu em vidas passadas. Então é por isso que nós vamos refletir um pouco essas situações. Nós olhamos para a nossa vida atual e não encontramos nenhum motivo para tal sofrimento. Exatamente. Nós olhamos para a nossa vida atual e não encontramos nenhum motivo para tal sofrimento. Então é a partir daí que a gente reflete que existem situações, sim, de fatos que estão acontecendo na nossa existência e que foram situações que nós provocamos em vidas passadas. Realmente. A gente pensa que tudo isso era injusto, tá certo? É aquele conceito, é aquela explicação que eu te falei. Que eu falei para todos vocês que em situações de revolta, que situações de medo e principalmente de decepções, a gente acaba culpando Deus. E não pode ser dessa forma. Então a doutrina espírita ela nos esclarece da melhor forma possível que o que a gente pensa que tudo isso era injusto, tá certo? E não é, na verdade não é. Vamos citar aqui um exemplo, gente, crianças com algum tipo de deficiência. Isso é um exemplo típico. A gente analisa, meu Deus, por que uma criança, um ser divino, uma criatura que tem um coração puro, que não existe maldade entre ela simplesmente nasceu com problemas físicos ou até mesmo problemas mentais, tá certo? Então são situações como essa que a gente vê que não existe um real motivo para causas que gerou nessa existência atual, e sim em vidas passadas. Como explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros, sem negar a justiça e a bondade de Deus? Olha só uma reflexão muito importante. Como explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros, sem negar a justiça e a bondade de Deus? Por que alguns nasceram em cidades tão boas, onde existe paz, existe harmonia? Algumas pessoas, algumas crianças, todos nós vivemos num seio familiar que em algumas situações existe um equilíbrio familiar. Já existem outras situações que nós nascemos em famílias tão conturbadas, tá certo? Nós nascemos num país de primeiro mundo onde tem tudo do melhor através do desenvolvimento, através da cultura, através da segurança. Já tem outras pessoas porque que nasceram num país tão pobre, onde muitas pessoas sofrem, que vivem conflitos, que vivem guerras, que vivem passando fome, situações nos países como África, né? Então são situações que a gente acaba refletindo justamente isso. Por que nós moramos num lugar, num citado local, que existe sim um certo equilíbrio, já em outros locais existe tanto sofrimento, tá certo? Então são essas situações que nós colocamos mais do que nunca que existe sim causas anteriores das aflições, o que fez aquela pessoa passar por tal sofrimento, tá certo? E aqui tem uma resposta, né, gente? Como explicar a felicidade de uns e os padecimentos de outros sem negar a justiça e a bondade de Deus? E aqui diz o seguinte: procurando as causas anteriores que lhe deram a origem e que, se não, podem ser encontradas no presente a existência. Né? Deve ser buscados em existências passadas. Deve ser buscadas as existências passadas. Exatamente. Situações que, mais uma vez, a gente reflete dentro desse ponto de vista o quanto é importante nós analisarmos por que existem certos equilíbrios, por que existem situações que não existe nenhum motivo para tal sofrimento, para aquela pessoa que sempre foi um cidadão de bem, que sempre tentou viver na melhor forma possível, em harmonia, com respeito, situações de uma boa alimentação, de uma boa conduta, e de repente nasce aquele serzinho sem duas pernas, nasce sem nenhum braço, nasce com problemas físicos ou até mesmo mentais, tá certo? Meus irmãos, aqui tem uma reflexão do Raul Teixeira que diz o seguinte, né, numa reflexão evangélica que ele disse relacionado a este tema, que diz que como lembrou Jesus, tá certo? Tudo isso relacionado às causas atuais e anteriores das aflições.
mas nesse momento que nós estamos destacando aqui as situações anteriores das aflições, que diz o seguinte: a reflexão evangélica, como lembrou Jesus, né? Todos nós estamos na terra nascido de novo, tá certo? Quem não nascer de novo não progride, não avança e nem melhora, tá certo? É por isso que essas resistências que nós estamos tendo aqui, é por isso que tais sofrimentos que estão acontecendo na vida da gente, de todas aquelas pessoas que a gente, em muitas oportunidades, ou até mesmo aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer essa doutrina tão importante e maravilhosa, para nós refletirmos da melhor forma possível essas reflexões, se tornam justas tais sofrimentos que nós estamos passando agora. Qualquer tipo de exemplo, qualquer tipo de exemplo. E aqui o Raul Teixeira ele frisou muito bem essas passagens evangélicas que Jesus nos ensinou, que diz o seguinte: quem não nascer de novo não progride, meus irmãos. Simplesmente não progride, não avança, não melhora. Por isso que a reencarnação, com certeza, é um único meio para que a gente possa cada vez mais melhorar as nossas condutas, as nossas ações, melhorar o nosso progresso moral e intelectual, sem a menor sombra de dúvida, tá certo? Eu gostaria de compartilhar um exemplo típico relacionado a esse tipo de assunto, que numa certa oportunidade eu estava conversando com amigos e nós estávamos falando de problemas que acabam afetando as pessoas, tanto na questão física como nas questões sentimentais, emocionais, que não é à toa que hoje nós estamos vivendo num momento muito, muito delicado relacionado à pandemia. Mas em se tratando desse assunto, um dos colegas que nós estávamos tendo essa oportunidade de conversar, ele simplesmente falou que tem problemas seríssimos de asma, de falta de ar. E ele não pode viver sem aquela bombinha que acaba armazenando oxigênio para o seu pulmão. E ele vive bombeando, né, o seu oxigênio. É muito interessante que dentro dessa conversa nós estávamos refletindo reais situações que possam ter causado aqui nessa existência. E eu tive essa oportunidade de perguntar para ele, né, o que fez, o que gerou ele estar sofrendo esse tipo de problema, que é a falta de ar, né, que ele tem problema de asma. E ele simplesmente falou: Nixon, eu não tenho nenhum motivo para estar sofrendo essas situações que eu estou passando desde a minha infância, tá certo? Desde a minha infância, tá certo? E ele simplesmente falou que sempre teve uma boa alimentação, bastante regrada, tá certo? Ele sempre fez atividades físicas, tá certo? E não teve nenhum motivo para que ele sofresse esse tipo de situação. E eu simplesmente perguntei para ele se ele acredita em situações que possam causar nessa existência através de vidas passadas que ele provocou. E ele simplesmente falou que teve em algumas oportunidades de ler obras espíritas. E através dessas obras ele acabou tendo uma grande reflexão e principalmente um entendimento de uma real necessidade de poder analisar da melhor forma possível aquele tipo de problema que ele estava passando, que ele está passando, tá certo? Então são essas situações que tanto ele como tantas outras pessoas que sofrem com algum tipo de problema possam analisar e levar uma vida absolutamente tranquila e de certa forma bem pensada, que existe uma situação que faz com que ele esteja sofrendo naquele real momento, naquela existência, nessa existência que nós estamos vivendo. E ele simplesmente falou que graças à doutrina espírita, que ele simplesmente ele relatou que não é adepto do espiritismo, mas ele respeita bastante, que ele aprendeu a ter uma consciência de que situações como essa não pode ter outra explicação a não ser em vidas passadas, tá certo? Então são essas situações que a gente acaba refletindo da melhor forma possível as reais situações que muitas pessoas acabam achando injusto, aquele tipo de problema, aquele tipo de sofrimento
que aquela pessoa, aquele ser, aquela criança, aquele cidadão está passando, tá certo? E aqui, para finalizar, nós temos aqui uma frase muito interessante, mais uma de Emmanuel, que diz o seguinte, que cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão por esse motivo. O ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus, tá certo? Então são essas situações que nós finalizamos esse assunto que é de extrema importância para todos nós, esse final dessa frase que serve de reflexão para todos nós através do Emmanuel, e essas explicações que com certeza nos dá um alívio e principalmente um certo entendimento da nossa real situação que nós estamos passando hoje. Será que nós provocamos isso nessa existência atual ou foram situações que aconteceram em vidas passadas? Tá certo? Então eu coloco essas reflexões, eu coloco esse ponto de interrogação para você analisar com carinho e principalmente levar uma vida e ter consciência que Deus jamais nos desampara e Ele sempre está no nosso lado, torcendo por nós e na torcida de nós melhorarmos cada vez mais espiritualmente e moralmente. Tá certo, meus queridos irmãos? Eu espero que essas palavras tenham sido compreendidas. Agradeço muito pela compreensão e paciência de todos vocês, tá certo? E agora vamos finalizar com a nossa prece de encerramento e logo em seguida convido a todos vocês a participarmos juntos do passe à distância. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por essas reflexões desta noite que fez com que nós possamos melhorar cada vez mais as nossas condutas e que, acima de tudo, nós possamos colocar o Evangelho em nossas vidas através da nossa reforma íntima, através dos nossos bons pensamentos. E por que não emitirmos sempre bons pensamentos a todas aquelas pessoas que precisam de paz, que precisam de ajuda. Rogamos a Ti, Senhor, que estejamos sempre no caminho da felicidade, no caminho que possamos colocar os pés no chão e trabalhar sempre para o nosso progresso moral. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.